Vamos ver como é que eu me saio, né? Que Deus tenha algo para nós nessa manhã. Deus tem algo sobre a sua vida, Deus tem algo sobre a minha vida. Eu quero... o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração, eu creio que seja dele, porque essas palavras, elas não fluem por vontade própria. Ela é induzida e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Amém? E às vezes, quero dizer para Gislene assim, não fique constrangida. Fique constrangida. Essa é a palavra que Deus me deu para entregar para você. Todos nós chegamos dessa forma, filho. Ninguém foi perfeito, ninguém chegou inteiro. Todo mundo chegou arrebentado. Ninguém pode dizer nada. A única coisa que a gente pode dizer é: eu estou aqui para te ajudar, filho. Mais nada, porque todo mundo chegou do mesmo jeito. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que quiser ser maior, que seja o menor; aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Sabe, aquele que quiser receber vai ter que dar. É diferente. O reino de Deus é completamente diferente. Então eu não quero que você fique constrangido de maneira nenhuma. A casa é sua, o Senhor separou esse espaço próximo, trouxe você próximo da gente. Então a gente pode te ajudar. Não vamos perder essa oportunidade. Amém? Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, 2 anos onde o Senhor ministrou os nossos corações, nos deixou acomodados dentro de casa por algum propósito. Tudo tem um propósito. E Ele te fez vencer até hoje, vai te ajudar a vencer até o final. Se a gente olhar para nós, se você olhar para a minha história, você vai dizer assim, na carne: quem é ele para falar para mim isso, se ele fez isso? Qualquer um de nós aqui, qualquer um que estiver dentro de uma igreja, não tem gente melhor. Eu acho assim que o mundo, o lugar onde eles deveriam menos provocar seria a igreja, o povo que está dentro da igreja, porque era tudo os pior que tinha, que Deus escolheu. Então, se o povo soubesse com quem está mexendo, as gangues estão tudo dentro. Uma vez um irmão chegou e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você. O céu vai estar cheio de homossexual. O céu vai estar cheio de ladrão. O céu vai estar cheio de prostituta. O céu vai estar cheio. E teve alguém que falou assim, ficou indignado. Ele falou: como assim? Ele falou: transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa é uma grande verdade. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então não existe melhor. O pastor, ele é o que mais fez, pra você ter uma ideia, é o que mais provocou Deus. Então Deus olhou para ele e disse, como ele disse para Paulo: eu vou mostrar para ele o quanto cumpre padecer pelo meu nome. Os que estão sentados, eles estão sentados assim: nossa, mas Deus não quer nada comigo. Deus deixou a melhor parte para você. Para mim, ele disse: eu vou mostrar para ele quanto cumpre padecer pelo meu nome. Porque zombou, brincou, falou de Deus, falou dos irmãos, falou de todo mundo. Agora você vai pagar por tudo que você falou. Tanto é que uma coisa que eu não queria fazer, e o meu pai fez. Meu pai deixou o trabalho dele com 23 anos de idade, para servir a Deus. Hoje em dia, fazer isso é loucura. E se tinha uma coisa que eu não queria fazer, era isso. Se tinha uma segunda coisa que eu não queria fazer, era ser crente. Uma terceira coisa que eu não queria ser, era pastor. Deixei meu trabalho em 2010. Em 1994 eu me batizei nas águas, me tornei crente. E tive que sair do serviço. Tudo aquilo que eu não queria, porque eu reclamava, hoje eu vivo. Então Deus disse assim: eu vou mostrar para ele o quanto cumpre padecer pelo meu nome.
Então o pastor, ele é aquela parte da igreja onde vai ser mais provado. A quem muito se dá, muito se cobra. Então ele vai ser mais cobrado, ele vai ser mais tudo. E vocês não. O pastor tem que levar o pasto para você, para a ovelha se alimentar. Ou seja, tem que trazer alimento. É dia da mãe? Então glória a Deus. Então quem vai fazer a abertura? É o pastor, é ele que tem que dar alimento. Vai cantar, quem vai ter que cantar? É o pastor, porque é ele que tem que dar o alimento. Vai pregar, quem vai pregar? É o pastor, porque é ele que tem que dar o alimento. E vocês só comem. Você imagina só como Deus é tremendo. O bebezinho nasce, depois quando ele começa a comer papinha, você não leva aquela comidinha até a boca dele? Isso se faz até quantos anos? Até quantos anos? Até 1 aninho e meio, 2 aninhos, né? Porque, e depois, como é que a mãe faz com ele? Depois a mãe faz o que com ele? Se vira. Eu te ensinei todos os passos, agora eu quero ver você comendo sozinho. Agora eu vou te ensinar a viver sozinho. E Deus faz isso com a gente também. Ele cuida da gente até os 3 anos, como se nós fôssemos crianças. E depois que a gente já amadurece no Senhor, Ele fala, agora você já não é mais criança. Então você já pode agir de uma forma diferente, não é? Então você pode ter fé diferente. Hoje você está precisando de oração, mas amanhã você vai orar pelas pessoas. E aí? Você tem história, filho. Você tem testemunho de vida. Assim como Deus resgata você, Deus vai resgatar os outros através da sua vida. E isso vai ser bênção. E aí alguém vai dizer assim, quem é você? Eu sou aquela que Deus quis que fosse, para transformar a minha vida. E glória a Deus por isso. Eu não quero me concentrar nela assim não, tá? Eu quero só te animar, filha. Te animar, porque a vida ela é cheia de histórias e você faz parte delas. E você tem a sua. E você será o exemplo da sua família. Exemplo de fazer e de não fazer. Você será o exemplo. Amém? E que muitos olhem para a sua vida e sigam o exemplo. Né? Assim, ó, quando você disser assim, não faça isso. Não faça. Não faça porque o negócio é estreito. Por que você não? Porque eu sei. Muita coisa que eu falo é porque eu sei. Então eu falo, não faz isso. Meu. A Bíblia diz assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Embora Ele ainda tenha misericórdia, mas Ele nos amassa. Ele sabe como fazer. Ele sabe. Sabe? Sabe, você sabe. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. A gente fica escolhendo, né? Palavras. Fala, Senhor, que palavra que eu vou ministrar para essas mulheres hoje, né? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito sejas tu entre as nações. Nesta manhã Deus tem provisão para nós. Nesta manhã Deus tem cura para nós. Nesta manhã Deus tem libertação para as nossas vidas. Nesta manhã Deus tem coisas tremendas para nós, amém? A palavra de Deus diz assim, todos encontraram? 2 Reis, capítulo 4. Puder ajudar ali, irmão. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Acho que o culto vai ser só para hoje. Ô, Gislene, Deus está me mostrando algo aqui. Você está trabalhando?
Deus me mostra você como se fosse num grande restaurante, com roupa de quem serve, mas comandando, dando ordens, e grita: fulano, ali, esse, dessa forma, com roupa de quem serve, mas dando ordens. Guarda isso no seu coração, com roupa de quem serve, mas dando ordens. Amém? Como José, abaixo do faraó, quem mandava? Era ele. Então, glória a Deus, amém? Se tiver mais coisa eu falo, senão... Amém? Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor amado, uma parcela da tua palavra, Senhor, para ser ministrada aos nossos corações, Pai. Eu quero também me alimentar desta palavra e também crer, Senhor amado, que o mesmo milagre daqui é o mesmo milagre aqui, Pai. O mesmo milagre da tua palavra é o mesmo milagre aqui na Rolha Bela 380 sobre as nossas vidas. O mesmo Deus desta palavra é o mesmo Deus que está presente aqui, Pai, para nos abençoar, para nos encaminhar, para nos dirigir, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu não tenho conhecimento de saber assim de alguma mãe que desistiu do seu filho. Eu não tenho conhecimento de nenhuma mãe que tenha desistido de lutar pelo seu filho, de lutar pelos seus filhos, de lutar pela sua família. Eu não tenho conhecimento. Tenho? Acho que não. Porque o que a gente observa assim é que, e ao longo de 29 anos de crente, as primeiras pessoas a chegar na igreja nunca foram os homens, sempre foram as mulheres. Quando você vê na morte de Jesus, na sua ressurreição, a primeira que foi até o túmulo e não se conformou com tudo o que aconteceu, foi uma mulher. E quem levou a notícia aos discípulos foi uma mulher. Então a gente observa assim que não há desistência no coração de uma mãe. Não passa essa palavra no coração da mãe. Ela pode ter dor, ela pode ter aflição, ela pode ter muitas coisas, mas ela não tem essa palavra no seu vocabulário. Eu vou desistir de você. A mãe sempre acredita, independente das circunstâncias, ela sempre deposita a confiança de que aquela história vai mudar. Por isso que a nossa fé, muitas vezes, ela precisa ser alicerçada no exemplo de uma mãe, porque a mãe não desiste. Se a mãe não desiste, por que nós vamos desistir? Se uma mãe não desiste, por que nós vamos desistir? Deus não desiste de você, por que você vai desistir? Então, não independe das circunstâncias e das lutas que se passa, Deus ele traz para nós exemplos. Isso é um exemplo de uma mãe que não desistiu.
Mas nós precisamos saber aonde nós vamos buscar o refúgio. Às vezes nós pensamos que o fato de nós emprestarmos, o fato da gente ter alguém que nos socorre, essa pessoa vai estar sempre ali pronto para nos socorrer. Mas o ideal seria nós sempre colocarmos isso diante de Deus, porque Deus é o único que não falha, é o único que pode te dar uma saída sempre, é o único que pode te abençoar, é o único que pode usar pessoas para te abençoar. E nós precisamos entender dessa forma. Nós não viemos para a igreja porque o pastor ora e Deus ouve. Nós viemos para a igreja porque eu quero saber como é que o pastor faz para orar, agradar o coração de Deus, porque eu quero fazer a mesma coisa. Eu não quero ficar na dependência do pastor, mas eu quero que Deus vá na minha casa também. Quem gostaria aqui nessa manhã que Deus fosse na casa dele? Amém? Ou é só o pastor? Não, Senhor, vai lá na minha casa. Quem aqui? Convida o Senhor para ir lá na sua casa. Fala, chama Jesus para o Senhor, vai lá na minha casa. Vai lá na minha casa, visita lá, Senhor, a minha casa. Muda, Senhor, a minha história. Muda o meu lar, muda meus filhos. E tem uma forma de Deus fazer quando a gente fala, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as... Como é que Deus vai mexer na nossa estrutura? No caso desta mulher, o que Deus fez para mexer com a estrutura dela? Levou o marido. Levando o marido, levou o que com ele? O sustento. Levou tudo, levou o cuidado, levou o zelo pela casa, levou o amparo pela casa. O cabeça foi embora. Então essa mulher não teria socorro por ser viúva. Não tem quem a defenda. E eu te pergunto, tem quem te defenda? Você olha assim à sua volta, a minha esposa tem o marido dela, a irmã tem seu marido, a irmã Vilma tem o marido dela, quem vai te defender? Agora nesse caso aqui ela não tinha mais quem fosse por ela. Quem é que pode interceder por mim? Veja que coisa interessante. A gente busca nos outros a solução, mas muitas vezes a solução está dentro de nós mesmos. A vontade de correr e fazer. Nós na quarta-feira vamos iniciar uma campanha que significa sentar e chorar ou levantar e lutar. No caso dela, ou senta e fica chorando e deixa os filhos embora, ou eu levanto, tomo uma atitude e faço. Porque se eu for ficar esperando pelos outros, isso não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser do jeito que eu quero. Então eu preciso lutar para que as coisas sejam da maneira como eu quero. E olha que coisa interessante. O apóstolo falou sobre Jeremias 29:11, e eu sempre falo sobre esse versículo. Deus, no finalzinho desse versículo, ele fala assim, para que o seu desejo, para que a sua vontade seja feita. Eu é que sei como vou fazer, mas o jeito é seu. Se Deus faz as coisas como a gente quer, por que os outros não podem fazer exatamente como a gente quer? A pastora de vez em quando recebe encomenda de bolo, e a pessoa fala assim, olha, eu quero de sabor tal, com a massa, é massa, né? Com a massa tal, e eu quero cobertura assim, eu quero dessa cor, eu quero esse papel arroz, eu quero assim, assim, assim. E no final, quando você entrega, a pessoa diz assim, nossa, ficou mais bonito do que eu imaginava. Então tem que ser tudo além, e Deus faz isso com a gente. Ele entrega para nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz muito mais. Então, no caso de uma encomenda, é o que a pessoa queria. Ninguém recebe uma encomenda e faz, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, é do jeito que a pessoa pediu. Então, as pessoas, elas podem fazer por nós? Podem, mas elas não vão fazer do jeito que a gente quer que faça. Então, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Eu trabalhei numa empresa que chamava Pegue e Faça, em 1990. Estou meio nostálgico aí no que diz respeito à empresa. Pegue e Faça, porque naquela época tudo se pagava para fazer.
E essa é uma ideia que veio dos Estados Unidos, aonde lá eles não pagam para poucas coisas, eles pagam para os outros fazerem, eles mesmos fazem. Então é uma ideia de pega e faça você mesmo. Então você mesmo faça a sua estante. Você imagina em 1990 você mesmo fazer a sua estante. Lembra da estante como era? Aquela coisa colossal, aquele monstro que ficava na sala. Nós tivemos estante, a gente vai lá e coloca. Para que estante? Para colocar livros. Um monte de livro que ninguém lê. O livro, eu entendo assim, que o livro só pode ir para a prateleira depois que você leu, porque se ele for antes, você não vai pegar nunca mais ele para ler. Então, pega e faça você mesmo. Se você quer uma coisa boa, faça você mesmo. Você quer uma coisa bem feita, faça você. Então, essa mulher, ela foi até Eliseu porque ela sabia quem era. Primeiro, ela sabia quem era seu marido. E ela sabia da sua necessidade, ela sabia das dívidas, e ela sabia do que eles queriam levar. Estavam querendo levar o que ela tinha de mais precioso, que eram seus filhos. Ou seja, leva o marido, morre o marido, ainda leva os filhos. Ela já estava com dor de uma perda, ela ia perder mais 2. Então, ou ela lutava, ou ela deixava acontecer. E tem muita coisa na nossa vida, ou a gente luta ou deixa acontecer. E se a gente deixar acontecer, não vai acontecer do jeito que a gente quer. Vai acontecer do jeito que o mundo quer. Repete comigo, eu não quero que na minha vida aconteça o que o mundo quer. Eu quero o que eu quero e o que Deus quer para mim. Em nome de Jesus. Amém? Nada disso de a pessoa chegar e falar assim, estamos aqui, come essa miséria. Não. A palavra de Deus diz, se eu ouvir e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Então, hoje é dia de comer o melhor dessa terra. Ficar na dependência das pessoas, me leva em tal lugar. Não, tenha o seu carro. Pastor, mas eu também não tinha. Eu tirei carta em 85 e comprei o primeiro carro em 2003. Uma distância grande. E eu fiquei até com medo de dirigir depois de tanto tempo. Mas Deus, Ele me colocou dentro de uma zeladoria, dentro de uma igreja, para realizar os desejos que eu tinha na alma. Ficar na dependência dos outros. E hoje eu me coloco à disposição da minha família. Não é ninguém que para na porta da minha casa, não. Nesse tempo que eu precisei de carro, foi só uma pessoa que parou o carro e falou, pastor, está aqui a chave, está aqui o carro. Só uma pessoa. Então, e essa pessoa é o Marco. Não, Deus tem que olhar assim para a casa dele assim e abençoar ele grandemente. Mas só que ele falou assim, olha que coisa interessante, pastor, está aqui o carro, já pôs gasolina. Ou seja, é alguém que deseja o seu bem e que você seja abençoado e que você realize o que você precisa realizar. Não serei eu o responsável por atrasar a sua vida, mas eu quero te abençoar. Então essas pessoas, você precisa olhar para elas assim e falar, Senhor, cobre eles de uma forma muito especial, não deixa eles ter falta de nada, Senhor. Abençoa eles o tempo todo. Porque é assim que eles olham para a gente. Então, quando a pessoa quer fazer o bem para você, ela te deixa à vontade e fala assim, não, fique em paz, faça isso, aqui está o melhor. Aquele que diz assim, eu falei isso há um tempo atrás e vou repetir. Aquele que pergunta para você se você está precisando de alguma coisa, ele está dizendo isso porque Deus já colocou no coração dele para fazer algo por você, e para que ele não precise fazer, ele está te perguntando para você dizer que não está precisando de nada. Porque quem quer fazer, vai e faz. Ele não pergunta. Se perguntar, é porque não quer fazer. Amém? E o pastor é diferente. Quando eu pergunto se você está bem, é porque eu quero te ver bem. Amém?
Quero te ver bem sempre. Não sou a favor do cativo, não sou a favor do cativeiro, não sou a favor de nada da enfermidade. Eu sou a favor da prosperidade, que Deus prospere os nossos caminhos, que tudo aquilo que a gente fizer seja bem sucedido, que o nome do Senhor sobre nós seja glorificado, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação da vida, que haja tudo de bom na vida da família, porque o pior já passou. Amém? O pior já passou. Agora daqui para frente é viver o que Deus tem de melhor para nós, e não deixar e fechar as brechas. Significa fechar as brechas, significa assim, olha, a maldição sem causa não encontra pouso, porém se o pai se converte e o filho não, aquela maldição supera, passa por cima do pai e pega no filho. Então a gente se sente na obrigação de carregar os filhos para a casa do Senhor, porque eu não quero que você passe aquilo que eu passei, eu não quero que você viva aquilo que eu vivi. Então você precisa estar no centro da vontade de Deus para que isso não aconteça. Então tem tudo isso na mente de uma mãe, na mente desta mulher, na mente de todos nós. Precisa passar isso. Se nós precisamos que as coisas saiam bem feitas, façamos nós mesmos. Se a sua casa estiver suja, você pede para os outros limpar, ele vai limpar direito, do jeito que você quer? Não, a única coisa que ele vai fazer quando ele vai lá, ele quer aquela parte dele. Qual é a parte dele? Qual é a parte de quem vai fazer a faxina? O dinheiro. A minha mãe, ela está com 80 anos, meu irmão falou que ela está, mês de junho, faz 81 anos. Ela pede para que as pessoas vão lá limpar a casa dela, mas as pessoas não fazem do jeito que ela quer. Mas chega meio-dia, o povo já quer o dinheiro para ir embora. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, né? Meio-dia. E ainda fala assim, oh, Misa, ficou assim. E cobra caro. Caro assim, né? Porque é a forma como a pessoa... eu não sei como é que funciona isso daí, qual é o valor, mas se você cobra R$160 no dia, você acha o preço justo? R$160 no dia? Se a pessoa trabalhar 10 dias, quanto ela tem? R$1.600. É um trabalho difícil, é um trabalho duro, é um trabalho pesado, é um trabalho, mas completo, né? Fazer ele completo. Quando dá meio-dia já desistiu. Eu acho estranho, não é? Não sei se alguém aqui, seus irmãos fazem isso, mas a pessoa precisou ali, ela falou, não, me fez isso. Hã? É pouco? Tem casa que eu vou às 7 horas da noite. Hã? Tem casa que eu vou só às 7 horas da noite. A irmã faz esse trabalho? E quanto que a irmã cobra? Depende da casa. Eu, na verdade, eu não gosto de dar valor. Eu vou de acordo com a pessoa trabalhando. Ah, é? Muita gente fala que é errado, né? Fala, você tem que dar valor do serviço. É o valor do seu trabalho. É o valor do seu E trabalho. às vezes você pega uma casa que não é grande, então não precisa ter um gato caro. Às vezes você precisa ganhar pouco, trabalhar pouco. Às vezes você vai em uma casa muito grande, as pessoas querem te pagar pouquinho. Então você vai indo. É bom saber. Vou indicar você para minha mãe. Quando ela precisar. Onde que eu estava? Fugiu do... Mas não faça você mesmo, né? Faça bem feito, né? Porque é igual a Néia. Eu contei aqui o testemunho de quando ela começou a fazer salgado. Eu sempre gostei daquela coxinha que a gente comprava na pastelaria do japonês, na beira da estação, lá em Pinheiros, lá na Lapa, e era tudo coxinha deliciosa. E eu adorava sentar ali. E às vezes eu descia do trem, quando estava chegando, tinha um homem que vendia salgadinho, e eu ia lá e ele tinha uma caixa de isopor cheia de coxinha pequenininha assim. A gente parava lá e comia coxinha, eu e meu irmão. A gente ficava ali, comia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coxinha deliciosa. Eu falei, meu Deus do céu.
Aí a Néia faz uma coxinha que é melhor do que todas essas. Aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, e eu adorava aquelas coxinhas. Mas depois que ela fez, é melhor. Então ela faz o melhor. O bolo, quem já comeu o bolo que ela fez? É ruim, né? É bom demais. É bom demais. Então na hora da gente, já que a gente está vindo tomar... Hã? É. Mas vamos deixar passar a ceia, né? Depois da ceia a gente faz um cafezinho pra gente aqui de manhã, né? Mas não conta pra ninguém. Porque senão enche a igreja para tomar café. Amém? E aí a gente faz isso daí. Mas se a gente quer uma coisa bem feita, vamos fazer nós mesmos. Diz o antigo, né, que o que engorda o rebanho é o olho do dono. Porque quando ele deixa para os outros cuidar, fala, deixa, não é meu mesmo? Não é assim mesmo? Deixa, não é meu mesmo? O carro, não é meu mesmo. Eu estou buscando um jeito de poder arrumar a porta do carro do Marco. Porque eu emprestei o carro dele, não foi eu que quebrei, mas já estava com dificuldade para abrir. Mas eu falei, não, eu quero ajudar. Aí eu olhei assim, o preço da peça, bem carinha a pecinha. O negócio é meio complicado. Mas Deus vai dar graça, né? Para a gente poder ajudar. Ele falou, não, a gente manda arrumar, né? Ele faz alguma coisa. Faça você por os outros, faça aquilo que fizeram por você também. Amém? No caso dessa mulher, ela tinha que tomar essa decisão. Olha, eu preciso decidir e fazer o melhor por aquilo que são os meus filhos. Se eu não lutar por eles, ninguém vai lutar. Se alguém quiser tomar seus filhos hoje, o que você vai fazer? Mas Vilma, se alguém for querer... Os meus filhos já estão tudo grande, mas grande, desde o dia que... Mas continua sendo meu. Eu continuo pelejando, continuo brigando, continuo falando, não adianta. Então, no caso dela, nós não sabemos a idade dos meninos, mas a gente sabe que eles já andavam, já corriam para os vizinhos, né? Porque falava, empresta vasilha. Na casa de fulano tem, na casa de Beltrano tem. Por que você sabe? Porque eu vou lá. Os filhos ficam mais na casa dos vizinhos do que em casa, muitas vezes. Na minha casa, não. Na minha casa, meus filhos ficam tudo em casa. Agora, antes não. Antes era na casa da Dona Maria, na casa da Marlene, né? Hoje, estou falando o nome de todo mundo aí. A Jádia, na casa da Netinha. Então, eles iam na casa de todo mundo. Aí ficava só nós. E a gente pensa que a gente cria os filhos para nós, né? Mas a Bíblia diz que é como flecha na mão do arqueiro. Hoje está aqui, amanhã você... Então você tem que ficar bem para ele se dar bem, em nome de Jesus. E no caso dela, ela tinha seus 2 filhos, e ela precisava de solução, e ela foi falar com quem tem a direção. E quantas vezes nós queremos falar com quem não sabe nada? Você contar a sua vida para quem não tem experiência de vida, ou para quem não está nem aí com nada, é complicado. Uma mulher que está com briga com o marido e senta com a vizinha para conversar e ela fala assim, larga dele. Isso é pessoa que possa te dar instrução? Não é essa a saída. Biblicamente não é essa a saída. Se você vier conversar comigo, pastor, não estou me dando bem, não, ora. Vai orar. Quando a minha esposa estava meio assim comigo, o que você acha que ela fez? Ela foi orar. E eu orei por ela. É assim que funciona. Vocês acham que pastor não briga? Vocês acham que pastor não discute com a esposa? Discute, é normal. É relacionamento. Só que nós temos que ser o exemplo. Como é que nós resolvemos as coisas para poder instruir os outros a resolver? Então essa mãe, ela tinha que buscar pessoas que sabiam dar instrução. Precisa ser de Deus. E quando a gente vê o relato, fala assim, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, meu marido, teu servo. Ou seja, ela já sabia o que ela estava falando. Ela sabia bem o que ela precisava.
morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Falei, então o Senhor sabe que meu marido era servo de Deus, então a quem eu vou recorrer? A Deus? Ao homem de Deus. E qual foi a instrução que ele deu para ela? Ao milagre. Ele pergunta para ela, o que você tem? E o que ela diz? Eu não tenho nada. O que é nada? O que é? Aham. O que é aham? Aham, é aham. Hã? Aham. O que é aham? É nada. Aham, é aham. E nada? Nada é nada. Mas ela diz assim, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Agora, o que essa mulher estava vivendo com um pouquinho de azeite? O que ela estava comendo? Então, o milagre, quando a gente olha, a gente fala assim, não, mas o milagre é a multiplicação do azeite. Não foi só o azeite. Ela não tinha mais nada para comer em casa. E quanto tempo passou isso? Então, muitas vezes, o marido faleceu faz 1 semana. Então, está 1 semana sem comer. Porque só tem o azeite. Então, Deus do alto céus olhou para a vida daquela mulher, porque aquele homem era servo de Deus, temia Deus. Então, Deus ele tinha que cuidar das viúvas, ele tinha que cuidar de tudo. Então, Deus envia o seu servo para trazer o milagre sobre a vida daquela mulher. E Deus pode ter nos trazido aqui nesta manhã, neste dia, para profetizar o milagre sobre a sua casa. Porque Deus sabe o que você está vivendo, o que você está passando, a dependência. E Deus não quer que você seja dependente humano das pessoas. Ele quer que você dependa dEle. Somente dEle. Que você peça para Ele. Teve uma vez, no início do nosso casamento, a mulher pediu a casa, e eu falei assim, e agora, Senhor? Fiquei nervoso, tudo e tal, só que não adianta ficar nervoso nessas coisas. Entrei para o quarto e Deus falou, você não falou para mim que primeiro ia entregar nas minhas mãos, e depois, se eu não fizesse, você procuraria a ajuda do homem? Pois você está querendo fazer o contrário, entrega na minha mão. Passado 1 semana, a mulher veio e falou, você não precisa sair mais, não vou mais aumentar o aluguel, não vou fazer mais nada, fica aí o tempo que vocês quiserem. Deus entrou com a providência. Então, primeiro Deus, primeiro recorre a Deus, até mesmo para perguntar o que eu devo fazer, pergunta para Deus, Senhor, para quem que eu vou perguntar o que eu devo fazer? Pessoas de confiança. Não pergunte para qualquer pessoa, não conte sua vida para qualquer pessoa, porque muitas pessoas não vão compreender. Então, se ele não entende, paciência, mas busque pessoas que possam te ajudar, te orientar. Nós, como pastores, nos colocamos à disposição da igreja para isso, para orientar e dar direção naquilo que é necessário. Amém? Então, Deus sabia da necessidade dessa mulher. E ele perguntou, o que você tem em casa? Não tenho mais nada. Então ele disse para ela, vou te dar uma orientação. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ou seja, repete comigo, vasos vazios e não poucos. Por que não poucos? Porque a bênção é grande. Repete comigo, a bênção que Deus está transmitindo para nós é grande. Amém? Vamos lá. A bênção que Deus tem para nós é grande. Não vai caber nesse salão. Não vai caber na minha casa. Não vai caber na rua. A bênção é grande. Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, diz para ela, a bênção é grande.
A bênção é grande, a bênção é grande, é prosperidade, está chegando a prosperidade, está chegando a bênção sobre a sua casa. Imagine só você poder ir até o supermercado e você comprar o que você quer e o que você precisa, e não depender das pessoas trazerem para você. Olha que bênção vai ser. Aí você vai dizer assim, mas eu vou pedir o Uber. Olha, não importa, você vai precisar do Uber por um tempo, mas Deus pode trazer um carro para você, para que você dirija e você vá onde você quiser e você não precise mais do Uber. A prosperidade chegando sobre as nossas vidas. A bênção é grande. Repete comigo, a bênção é grande. E eu vim aqui nessa manhã para ser abençoado, porque a bênção é grande. Aleluia, em nome de Jesus. Aí ele orienta ela, então entra na sua casa, fecha a porta. Ou seja, é um particular dentro da sua casa. E eu não vejo aqui depois ela saindo e contando para todo mundo. Porque você precisa de freguês para vender o óleo. Então você não conta do seu milagre, você vende o óleo. Amém? É o tal da amostra grátis. Você vê o Boticário dando amostra grátis? Se você quiser, você vai ter que fazer o quê? Comprar. A Natura, Avon, Jequiti, a propaganda aí, de graça. Hã? A única amostra que tem catálogo, você levanta o plástico e cheira. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você tem que mandar um frasco cheio para eu saborear. As pessoas, quando vão pedir coxinha lá para o pastor, falam assim: você tem uma amostra? Eu viro para ela assim: dá meia coxinha de amostra. O que é isso? Você tem um pedaço de bolo para me experimentar? Compra. Não, compra. Depois que você comprar, você come. E se for ruim, você paga. Depois você já pagou, você coma. Não é assim. Então, eu recebia uma grande bênção, então eu vou convidar todo mundo para acabar com a minha bênção. Não, primeiro você senta, fecha a porta. A Bíblia está falando o quê? Entra na sua casa, fecha a porta, chama seus filhos, reúne sua família. A bênção é sua, a bênção não é dos vizinhos, a bênção é sua. Então é com quem você vai festejar, com quem está junto com você, com quem sofreu junto com você, por quem, pagou o preço junto com você. Não é com os vizinhos, porque os vizinhos vão ter o dia deles também. Esse é o seu dia. É o dia das mães. Parabéns, irmã Andréia, pelo seu dia. Amém? Esse é o seu dia. Então você vai fazer o quê? Eu vou chamar todo mundo. O que tem todo mundo a ver com isso? Na hora da sua dor, quem é que estava chorando junto com você? Tá pesado, né? Tá forte. A gente tem o hábito de querer valorizar aquilo que Deus ainda não falou. Não faz isso. Não faz isso. Senta e come com a sua família. Reúne a sua família em volta da sua mesa. Não chama os vizinhos, porque o vizinho também tem mãe. Ele vai chamar a mãe dele para sentar com ele. Senta você com a sua família. Valorize a sua família. A pandemia, Deus trouxe isso para nós, querido. É que o povo não entendeu. O povo estava com hábito, shopping. Você pode ver que hoje o povo quer ir para a igreja na live, mas ninguém vai para shopping na live. No shopping na live, cinema na live não existe. Tem que estar lá, mas para ir na igreja é na live. É virtual. Aí a hora que começar a receber bênção virtual, vai reclamar de Deus. Ah, Senhor, mas eu clamei a Ti na bênção na live e eu não recebi ainda, mas quando chegou, eu fui pegar. Não existe, Senhor, é virtual. Pois é. Deus gosta de um tratamento físico, é pessoal.
Deus, Ele quer entrar dentro da nossa casa, Ele quer ter intimidade com a sua igreja. Ele não quer esse negócio de virtual, Ele não quer esse negócio de live, Ele quer que você caminhe com Ele de mãos dadas, aleluia. É isso que Deus quer. Ele tirou o povo do Egito e falou: agora eu sou o seu Deus e você é meu povo. Eu quero ter intimidade com você, eu quero andar junto com você, eu quero saber qual é a sua necessidade e eu quero estar junto com você. Mas o povo não, o povo quer tudo virtual. Mas para Deus, não é? Ah, irmão, eu estou orando por você pela televisão. O que foi que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi pela TV? Foi pela internet? Como é que foi? Ide pessoalmente. Tem muita coisa dentro da palavra de Deus que Deus desce pessoalmente para resolver. Eu entendo que essa é uma situação próxima disso, onde Deus manda o teu servo e fala assim: eu quero que você resolva isso pessoalmente. Não manda Geazi, não manda ninguém, não manda o seu moço, não, vai você. Tem coisas que é o pastor que tem que ir, tem coisas que é o pastor, a pessoa está esperando é o pastor entrar dentro da casa dela, ela não está esperando o presbítero, ela não está esperando o diácono, está esperando o pastor. E tem coisas que nós estamos esperando é Deus fazer. E se Ele falou: olha, reúne, fecha a porta, porque a bênção está dentro da sua casa, o azeite já estava lá dentro, o milagre só precisava de uma palavra ser liberada sobre a vida daquela mulher. Louvado seja Deus, era de uma palavra que ela precisava, e se era de uma palavra que você precisava, hoje está aí a palavra. Louvado seja Deus. Fecha a porta da sua casa, se reúne com a sua família, ore a Deus, porque o milagre já está lá dentro, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Verso 5 diz assim: partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia, e ela enchia os vasos. Encostava vaso, ela enchia vaso, encostava vaso, ela enchia mais vaso. Quantos vasos encostar, vai ser cheio o vaso. Louvado seja Deus. Hoje nós somos os vasos escolhidos por Deus, e Deus está enchendo esses vasos com o seu azeite. Louvado seja Deus. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Depois de tudo cheio, querido, o que ela passou a vender não era qualquer azeite, porque o azeite especial para ser usado na unção e na consagração de reis e sacerdotes, ele era o primeiro azeite. Quando você pega a azeitona do pé, vai lá, quando desce a pedra desce sobre, a primeira vez que amassa, aquele azeite da primeira amassada é que é usado na consagração. Depois ele fica amassando, e vai saindo o caldo. Mas o primeiro, ou seja, para Deus é sempre o primeiro. Então é sempre algo muito especial. Então você imagina o azeite que essa mulher passou a ter dentro da sua casa, sendo que ela só tinha uma pequena porção de azeite, e houve uma multiplicação, e ela encheu vasilhas, e ela encheu vasilhas, e ela encheu vasilhas de um pouquinho só, ela encheu várias vasilhas, e elas foram cheias. Então você imagine o valor deste azeite. Aleluia. Imagine o valor desse azeite. É a multiplicação. Então você só tem um pouquinho, mas aí você: não, vou vender barato, porque eu recebi. Não, é caro. É caro. Aquele perfume que aquela mulher derrama sobre os pés de Jesus para lavar os seus pés, ele era recebido de herança. E aquela herança,
ela poderia comprar uma casa, ela tinha um valor enorme, mas ela foi lá e jogou nos pés de Jesus. E Jesus disse para ela assim: durante toda a história da humanidade, que fique registrado o que essa mulher acabou de fazer. Então tem coisas que, olha, se alguém for falar assim, não, eu quero comprar um pouco dessa história, quanto custa? Se essa história está na Bíblia e o Espírito Santo de Deus decidiu colocar essa história dentro da sua palavra, imagina o valor disso. Então imagina o valor desse azeite. Era só uma pequena porção e Deus multiplicou, ou seja, tem bastante desse. Daqui partiu muito. Então você observa assim, qual é o valor dos seus filhos? Qual é o seu valor, mãe? Como é o dia das mães, qual é o seu valor, mãe? Se de você saíram seus filhos, qual é o seu valor? Deixa eu ver se consigo transformar isso naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se de você, que é especial para Deus, Deus tirou uma parte, de você Ele tirou uma parte, e você olha para os seus filhos e qual o valor que você dá para eles? Mas você continua sendo você, você continua sendo mãe, você continua sendo bênção, e Deus tirou de você uma parte. Então, se essa parte tem valor, você imagina de onde saiu. Você imagina o vaso de onde saiu essas preciosidades. Imagina o seu valor, mulher, o seu valor, mãe. A Bíblia diz que o homem que encontra uma mulher, acha uma mulher, ele encontra um valor que extrapola. Então imagina o seu valor, né? Imagina. Não se compara. Quero que você, mãe, se valorize hoje e todos os dias da sua vida, porque os seus filhos é a essência sua. Se o azeite ele não foi amassado para produzir, então a mãe foi amassada para poder trazer bênção sobre o mundo. E essa mulher, depois de tudo isso, ela vai até o profeta, já que foi ele que falou para mim o que eu deveria fazer, e eu cumpri com a palavra dele, porque ele falou: entra na sua casa, fecha a porta e enche as vasilhas, e ela obedeceu. E agora foi para ele perguntar: e agora? Eu tenho azeite, ou seja, eu tenho a matéria-prima, o que eu faço agora? Aí ele diz para ela: agora você vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto. E quando a gente fala assim do resto, você observa, se esses meninos tinham 6 anos de idade, 6 e 8, quanto tempo de vida eles tinham pela frente? Quanto tempo de vida? Opa, quase cai. Quanto tempo de vida a mãe ainda tinha pela frente? Mas o profeta lançou sobre ela uma palavra: vai, quita sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto. Eu quero dizer para você do valor do azeite e da quantidade. O valor e a quantidade não era coisa pouca, não. E o valor tinha que ser extraordinário, por causa da essência, por causa de onde ele saiu. Assim como eu devo ser uma bênção, porque eu saí do ventre da minha mãe, eu e os meus irmãos. Então ela tem que ser bênção. Vocês precisam ser honradas, porque os filhos, não existiria filhos se não tivesse mãe. Amém? Não existiria filhos. Nós não estaríamos aqui se não tivesse uma mãe. Se Deus tivesse feito só Adão, tinha parado só ali. Não vamos querer dizer aqui que a mulher, não, eu quero dizer isso. Não haveria multiplicação humana se não tivesse ela.
porque Deus fez dessa forma. Então eu quero dizer para você nessa manhã, o milagre está dentro da sua casa, e não vai demorar muito, o milagre vai acontecer. Amém? Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Amém? O milagre está dentro da sua casa, pastor. O milagre está dentro da sua casa. Amém? O milagre está dentro da sua casa, irmã Vilma. O milagre está dentro da sua casa, irmã Andréia. O milagre está lá. O que é? Eu só tenho um. Amém. Deus abençoe a irmã também. Que isso. Amém, queridos. Obrigado pela semeadura que vocês estão fazendo nessa manhã. Não somos dignos, mas Deus, Ele olha do alto dos céus e a confiança. A palavra de Deus diz assim, que é para você trazer o dízimo à casa do tesouro, mas o dízimo, ele reprova a ação do devorador, e a oferta alçada, ela abre os céus e traz a prosperidade. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida que semeou nessa manhã, que você plantou a sua semente, que o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai amado, bendigo o teu nome por esta manhã, Pai, por este dia, Senhor amado, é o dia das mães. Pai amado, nós estamos em poucas pessoas, Senhor amado. Eu queria, Senhor amado, poder fazer algo especial para essas mães, ó Pai. Mas o que eu posso fazer nessa manhã é fazer o que o profeta Eliseu fez, Senhor amado. Profetizar sobre as suas vidas, profetizar sobre a sua casa, profetizar a cura, profetizar, Senhor amado, a transformação da família, transformar, Senhor amado, pelo teu poder e para a tua glória, profetizar, Senhor, a prosperidade, a porta aberta, Senhor amado, profetizar que tu és Deus dos céus e sobre a face da terra tu és Senhor, Pai. Profetizar sobre a vida da pastora Neia, que ela seja bem sucedida em todos os seus passos, que o teu nome sobre ela seja poderosamente glorificado, e tudo aquilo que ela botar nas suas mãos seja abençoado. A vida da irmã Gislene, Senhor, abre as portas, ó Deus, faça-nos enxergar fisicamente aquilo que o Senhor mostrou no mundo espiritual. Ela, Senhor amado, com roupa de serva, mas dando ordens, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida da irmã Andréia, Pai amado, cobre ela com teu sangue, abençoa a sua vida, abençoa seus filhos, cumpra sobre ela, Senhor amado, o teu projeto e a tua vontade, em o nome de Jesus Cristo. Sobre a vida da irmã Vilma, Senhor amado, abençoa a tua serva, Senhor amado, abençoa a sua família. Pai amado, a tua serva tem buscado a ti, ó Deus, pela sua família, concede a ela o milagre dentro do seu lar, e o teu nome sobre ela seja glorificado. É o que eu te peço, Pai querido, nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. E também, Senhor amado, abençoa as nossas vidas, nos dê, Senhor amado, um domingo abençoado diante de ti, ó Pai. Nós repreendemos toda ação maligna, toda obra das trevas, tudo aquilo que não provém de ti, todo espírito de contenda, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus Cristo, e abençoamos o dia das tuas servas, abençoamos a semana, o mês, o restante do ano, que sejamos todos abençoados diante da tua presença, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.